o regime Vargas ele pode ser considerado um regime totalitário? A pergunta, né? Se o regime Vargas ele pode ser um regime totalitário, a resposta é depende. Depende de qual Vargas nós estamos conversando, de qual Vargas a gente tá analisando aqui nesse vídeo. Se a gente levar em consideração que o regime instaurado aqui no Brasil no dia 10 de novembro de 1937, intitulado Estado Novo, se a gente estiver falando desse período da era Vargas, a resposta é sim. Tá? E é nesse ponto que eu vou focar esse vídeo em relação ao período chamado Estado Novo, que vai de 10 de novembro de 1937 até 29 de outubro de 1945, quando da derrocada do regime varguista. Tá? Antes de falar desse período, né, da ditadura Vargas, né, desse regime totalitário, é necessário a gente voltar um pouco no tempo e observar quando surge o Vargas, quem foi Getúlio Vargas, enfim, de onde ele surge. Na realidade, o Getúlio Vargas ele era gaúcho, da cidade de São Borja. O Vargas era um filho de pessoas que tinham uma certa representatividade na cidade, enfim, política, econômica, não é? E o Vargas ele vai fazer toda uma carreira política durante a década de 20, uma política muito ligada às oligarquias. Tá? É muito interessante que o Vargas ele vai ganhar uma certa dimensão política a partir de 1923, com o Acordo de Pedras Altas, onde Borges de Medeiros, que vinha se reelegendo sucessivamente, era governador, chama-se presidente de Estado, ele vai fazer a sua última reeleição e vai dar brechas aí para que uma nova geração de políticos aí do Rio Grande do Sul passam a emergir como figuras proeminentes da política gaúcha, e um deles é o Getúlio Vargas. Mas Getúlio nunca foi uma figura, como é que eu posso dizer, uma figura de proa da política gaúcha. Ele sempre foi uma figura secundária. Ele foi governador do estado, ele foi governador do Rio Grande do Sul, foi ministro da Fazenda do governo Washington Luiz, uma figura sem tanta representatividade, uma figura que não tinha uma dimensão nacional. Obviamente que, no caso, à época, outras pessoas tinham uma dimensão muito maior, por exemplo, o Antônio Carlos de Andrada, o próprio, como é que eu posso dizer para vocês, uma outra figura da época, o próprio Júlio Prestes. Então, figuras que tinham uma visibilidade política muito maior. E o Getúlio não tinha tanta. E aí, na realidade, as eleições que estavam se aproximando, né, as eleições de 30, o candidato natural das oligarquias era o Antônio Carlos, que era governador de Minas Gerais. E aí o presidente, que era o Washington Luiz, ele passou uma rasteira no Getúlio, perdão, no Antônio Carlos. E é muito interessante que nessa rasteira ele indicou o governador de São Paulo, que era o Júlio Prestes. E aí ele rompeu a política do café com leite, né? Aquela alternância que sempre tinha entre Minas e São Paulo. E aí o Antônio Carlos ficou muito chateado, né? E aí convocou uma reunião com as lideranças, né? Com o seu grupo político, e disse: olha, a gente precisa fazer frente, a gente precisa fazer frente a esse grupo que está lançando o Júlio Prestes. Nós precisamos ter um candidato, mas esse candidato não pode ser, eu não posso ser candidato, porque eu já sou um homem de uma certa idade, se fosse uma campanha feita, como sempre foi uma campanha, a escolha do presidente da República fosse feita
nos gabinetes, nos salões dos palácios, eu seria o candidato natural, mas a gente vai ter que enfrentar uma campanha que nós vamos perder, mas a gente precisa de uma pessoa que seja jovem e de uma pessoa que seja de confiança. E aí perguntaram, mas quem é que a gente pode indicar para esse sacrifício? Ele disse, olha, o Getúlio Vargas, que é uma pessoa que a gente pode indicar. O Getúlio, ele sai candidato a presidente, fazendo uma análise bem fria da situação, sabendo que vai perder a eleição, mas se você for analisar do ponto de vista político, ele é uma figura desconhecida, e aí entra numa campanha nacional, quer dizer que ele vai se tornar uma figura conhecida nacionalmente, e aí vai ter como vice o João Pessoa, né, que leva o nome da nossa cidade aqui, da nossa capital. É muito interessante que o Vargas, a análise que ele faz como eu falei, vou perder, mas mas vou me tornar uma figura nacional, mas eu vou levar o meu discurso, e é o que ele faz. Ele leva a sua plataforma de governo num comício que ele vai fazer na Esplanada do Castelo, que é um local que hoje a esplanada em si, ela não existe mais, fala-se do nome lá, Castelo, né, mas a esplanada não tem mais. Mas ele faz um comício lá no centro do Rio de Janeiro, onde ele lança as bases, lança uma plataforma, né? Uma plataforma que vai atingir em cheio a classe média, o operariado, vai falar aí a questão de uma maior participação de classes no governo, não é? E um discurso bem interessante. Ele perde, como eu falei, mas ele se torna uma figura, ele sai com em torno de 41%, 42% da votação nacional, sai com uma liderança inconteste do processo, uma liderança vamos colocar assim, de oposição. E aí o Getúlio, ele vai para casa, enfim, perde a eleição, não há nenhum tipo de contestação, mas aí nesse meio tempo tem a revolução, a morte do João Pessoa, que vai desencadear um processo, vamos colocar assim, revolucionário. Eu falei até no vídeo anterior, esse termo revolução é um termo bastante discutível, perdão, mas vamos colocar assim, talvez daria uma outra aula, mas o Getúlio ele sai, não é, em 30 como líder do movimento revolucionário, da chamada Revolução de 30. E a Revolução ganha. O presidente Washington Luiz, na realidade, se a gente for olhar friamente, foi um golpe de Estado, mas o Washington Luiz ele é deposto, uma junta governativa vai assumir e passa o governo no dia 3 de novembro de 30 ao Getúlio Vargas, que vai se tornar chefe do governo provisório, não é? Que é a primeira fase do governo dele, que vai de 30 a 34. Nessa fase o Getúlio ele vai colocar em marcha, né, alguns dos seus projetos, né, a questão do voto feminino, a questão do voto secreto, a questão da criação do Ministério do Trabalho, né, vai enfrentar a Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo, que ele vence. E aí o Vargas, a partir de 1934, o Vargas ele vai ser eleito indiretamente agora pelo Congresso presidente para um mandato de 4 anos, ou seja, ele foi eleito, ele era chefe do governo provisório, vai ser convocado uma Assembleia Constituinte, em meados de 33, e aí essa Assembleia Constituinte vai promulgar uma nova Constituição, e nesse quadro o Vargas ele vai ser eleito pelo Congresso para um mandato de 4 anos, até 1938. Ocorre que o Vargas, o Vargas, eu acho que é muito interessante, porque se você olhar ler as biografias do Vargas, o Lira Neto tem escrito recentemente sobre o Vargas de uma maneira primorosa, que é um jornalista, né? Você vai observar que o Vargas ele tem um perfil, ele mesmo, um perfil muito autoritário, um perfil positivista. Esse positivismo aí do Augusto Conte é uma coisa muito forte no Vargas, essa questão do autoritarismo é uma coisa muito forte na própria personalidade do Vargas.
E aí o Vargas, a gente está em 34, ele é eleito por um mandato de 4 anos, e em 1935 os comunistas vão tentar tomar o poder aqui no Brasil, a chamada intentona comunista. E o Vargas ele vai debelar esse movimento, mas ele vai utilizar isso como uma desculpa para, digamos assim, para, como é que eu posso dizer para vocês, ele vai utilizar isso como um instrumento de colocar um pânico na população, na sociedade como um todo, vai dizer, ó, existe um perigo que é o comunismo, mas eu estou aqui para ajudar vocês. E aí ele vai meio que colocar o país num estado de guerra e vai suspender algumas garantias constitucionais, questão de liberdade de locomoção, liberdade de expressão, de pensamento. Ele vai limitar algumas dessas liberdades. E aí é muito interessante que, sem sentir, a sociedade brasileira está caminhando para uma ditadura. E o Vargas ele passa a conversar com as classes aqui, com as classes sociais, com as classes políticas aqui do país. Então, na realidade, 37, o que é que ele vai notar? Ele vai notar que vários segmentos da sociedade estão aliados a ele. Então, por exemplo, os militares. Os militares vão enxergar em Vargas um aliado no projeto de poder, também no projeto de nação. Quer dizer, os militares vão enxergar nele uma pessoa que se pode confiar, uma pessoa que é parceira. A burguesia também, o operariado, mesmo com as leis trabalhistas, enfim. Então, meio que vai se criar condições para uma instauração de um regime, de uma ditadura aqui no país. Tá? A cereja do bolo, vamos colocar assim, vai ser a consulta que ele vai fazer aos governadores. Né? O Vargas ele vai enviar um cidadão chamado Francisco Negrão de Lima. O Negrão de Lima vai ser a pessoa que vai consultar os governadores, e só 2 governadores, o de Pernambuco e o da Bahia, vão se negar a aderir ao golpe que estava em marcha. Tá? Esse golpe ele foi organizado, digamos assim, a parte jurídica dele, toda a parte legal que vai dar legitimidade a esse golpe foi organizada por um cidadão chamado Francisco Campos, tem um apelido como Chico Ciência. Esse Francisco Campos foi ele também o autor do Ato Institucional número 1 de 1964. Esse Francisco Campos ele tem uma obra bastante interessante que é o Estado Nacional. Agora, uma pessoa com um perfil totalmente autoritário, defende um Estado forte, o corporativismo, enfim. E aí o Getúlio ele vai dar um golpe de Estado. Vai dar um golpe de Estado no dia 10 de novembro de 37, utilizando como pretexto um plano chamado Plano Collor. Depois descobriu-se que foi um plano criado por ele. Quer dizer que os comunistas, era um plano que os comunistas iam invadir o Brasil, enfim. E aí, diante desse plano, o Getúlio, em nome desse perigo do comunismo, o Getúlio ele vai dar um golpe, né, que é o golpe do dia 10 de novembro de 37, um golpe este que está para proteger a sociedade do chamado comunismo. Não é? E aí a questão que se coloca é a seguinte: esse regime é tido como totalitário por quê? Porque esse regime instaurado no dia 10 de novembro de 37, o chamado Estado Novo, porque ele é tido como regime totalitário? Primeiro, que aqui no Brasil vai ter uma coisa muito curiosa. Enquanto nos outros países, por exemplo, na Alemanha, você vai ter um partido único. A gente fez até no outro vídeo uma discussão sobre isso, que chega a ser o Afonso Arlindo de Melo Franco, em História e Teoria dos Partidos Políticos no Brasil, fala que isso chega a ser uma aberração, uma coisa que não tem sentido você falar de partidos ou partido num regime totalitário. Você deve imaginar, aqui no Brasil teve um caso muito curioso, não teve nenhum partido. O Vargas ele vai fechar o Congresso Nacional, ele vai extinguir os partidos políticos, já em dezembro aí de 37, no início do mês. Vai fechar o Congresso,
Você vai ter um regime que vai ser um regime que vai ser personificado numa figura carismática, que é ele. Então ele se confunde com o Estado, aquela mesma questão do nazismo, ele se confunde com o Estado. É muito interessante que você vai ter aqui no Brasil o calendário. Então, por exemplo, o 10 de novembro de 37 era para ser comemorado, o aniversário do Getúlio Vargas era para ser comemorado, então todo mundo tem que ir para a rua, esse tipo de coisa. E as grandes manifestações, eu sempre digo aos meus alunos que uma das características desses regimes, né, desses regimes totalitários, são, como eu falei também no vídeo anterior, são as grandes manifestações. E eu digo muito em aula, talvez um dos, como é que eu posso dizer para vocês, uma das cenas mais chocantes da história política brasileira foi a cremação das bandeiras estaduais em 1938. Foi o primeiro grande show do regime totalitário, da ditadura varguista. O Vargas ele extingue, né, o conceito de federalismo, quer dizer, todo o poder fica agora nas mãos do executivo federal. Os estados perdem suas autonomias, para cada estado é nomeado, não tem mais Assembleia Legislativa, os prefeitos são prefeitos nomeados, os governadores são nomeados, são interventores federais nomeados por Vargas. E é muito curioso porque ele vai dizer, só vai ter uma bandeira agora, que é a bandeira do Brasil. E ele vai mandar tocar fogo nas bandeiras. Ele chama uma por uma, faz um espetáculo, uma missa no Rio de Janeiro. O Francisco Campos tem esse vídeo, está no YouTube. O Francisco, cremação das bandeiras estaduais. O Francisco Campos do lado dele, um grande coral regido por Heitor Villa-Lobos, uma coisa assim realmente, um teatro, né? Um show. E no caso as bandeiras são queimadas uma a uma, com destaque, a Câmara destaca para São Paulo, né? O estado de São Paulo, que era um dos grandes inimigos aí, um dos grandes adversários, melhor dizendo, do regime Vargas. Vide aí a questão da revolta constitucionalista de 32. Então, você vai ter as grandes manifestações, você vai ter uma grande censura. Muito interessante porque o Vargas vai instituir o DIP, né, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era liderado por um cidadão chamado Lorival Fontes. Esse DIP era o responsável pela propaganda do governo, pela propaganda do regime. Então, por exemplo, o Vargas ele manda por decreto, ele institui que toda repartição pública, federal, municipal e estadual tem que ter uma fotografia dele, um retrato dele. Você vai ter a criação da Voz do Brasil, quer dizer, às 19 horas, o chefe do governo entrava para falar para a classe trabalhadora. Então você vai ter isso, censura, você vai ter uma propaganda exacerbada da figura desse líder carismático, né? Você vai ter cartilhas, né? Vargas para crianças, Vargas e a saúde, Vargas e o esporte, enfim. E você vai ter também uma coisa que é muito curiosa, a chamada polícia política. É liderada aqui por um cidadão chamado Filinto Miller. Essa polícia política foi responsável, por exemplo, pela deportação da mulher de Luiz Carlos Prestes, a Olga Benário, né, que foi torturada e foi morta nos campos de concentração da Alemanha nazista. Então, você vai ter durante esse período a Lei de Segurança Nacional. Qualquer pessoa que atentasse contra o regime seria julgado por essa lei, pelo Tribunal de Segurança Nacional, e onde você vai ter aí também a suspensão de garantias, né? Todas as garantias de vitaliciedade, as garantias que a magistratura tem, garantias, os servidores públicos perderam todo tipo de estabilidade, enfim, você vai ter aí um regime que quem atentasse contra ele seria punido da pior forma possível. Tá? Então, para fazer uma pequena revisão, então, o que a gente pode destacar? Que o regime Vargas de 37 a 45 foi sim um regime totalitário, um regime que, no caso, nem partido tem. Se falar de partido único é uma coisa que chama muita atenção, porque aqui nem partido vai ter. Fechamento do Congresso,
fechamento das assembleias e câmaras municipais, você vai ter intervenção em todos os estados, a figura do governador não existe mais, é o interventor federal. Esses interventores federais, por sua vez, nomeiam os prefeitos, são os prefeitos nomeados. Você não tem, você vai ter uma grande censura, muita censura aqui, de todos os meios de comunicação. Você vai ter também uma exacerbação da propaganda política, e quando eu falo propaganda política, é a propaganda do Vargas, tá? Então você vai ter aí a figura carismática do Vargas sendo enaltecida. Você vai ter uma repressão através de uma lei de segurança nacional, onde você vai ter torturas, você vai ter prisões. O próprio Luiz Carlos Prestes, que foi um dos líderes da intentona comunista aqui em 1935, o Prestes ele vai ser preso e, enfim, vai ficar preso até o fim do regime Vargas em 1945. E agora a questão que se coloca, mas o regime Vargas é um regime totalitário, nós não temos dúvida, mas ele foi um regime nazi-fascista. Veja, o Vargas, falando uma ideologia para Vargas é uma coisa extremamente delicada. Eu diria que o regime Vargas ele vai flertar com o nazifascismo num determinado momento, tá certo? E ele tem características do fascismo italiano, principalmente na questão do corporativismo que vai estar inserido na Constituição de 1934. Mas é um regime que ele flerta com o nazismo, mas você não pode esquecer que o Vargas, a partir de 1942, ele vai lutar contra o nazifascismo na Europa, ele vai lutar ao lado das democracias e principalmente dos Estados Unidos. O Vargas é muito interessante por uma questão econômica. O Vargas ele vai ver, eu vou ficar com os Estados Unidos. Então, assim, do ponto de vista ideológico, eu acho muito complicado a gente tentar conceituar, mas é correto afirmar, sim, que o regime ele tem características aí, característica do nazifascismo, tá? Inclusive tem um fato muito curioso, pouca gente sabe dessa história, mas aqui na Paraíba, durante o período Vargas, o Palácio do Governo, havia um local, uma sala em que você tinha suástica nazista lá. Essa suástica nazista, ela foi colocada aqui na década de 30 e, enfim, no período Vargas, e ela foi retirada do palácio no governo do Antônio Mariz, em 1995. Ele resolveu tirar esses como é que eu posso dizer, esse piso, né, esses azulejos que estavam numa sala lá do Palácio da Redenção. Mas isso demonstra como naquela época, na década de 30, o Brasil tinha sim relações e principalmente uma ala do governo, o próprio Francisco Campos, o próprio ministro da Guerra, esse pessoal flertava com o nazifascismo, tá? Então o Vargas ele tinha sim características, repito, o regime totalitário varguista tem características sim do nazifascismo, mas observar que o Vargas ele era um cara que ele dançava conforme a música. Então, assim, é muito difícil dizer que ele foi totalmente nazifascista. Isso é uma coisa que a gente deve relativizar, porque já a partir da década de 40, a partir de 42, ele está lutando ao lado das democracias. Depois ele vai se aliar aos comunistas. Então, enfim, é um pouco temerário a gente afirmar categoricamente que ele era um nazifascista. Então, eu acho mais prudente dizer que tem características do nazifascismo, algumas características, não é? Que são aquelas que eu falei para vocês, essas características vão se confundir aí com a questão do totalitarismo, que é o que? Aqui não vai ter nem partido, né? A questão da repressão, a questão da censura, a questão da... Eu acho muito interessante também essa questão da censura, porque me lembra muito a intervenção que foi feita no estado de São Paulo em 1940. O governo decretou intervenção federal, foi uma das mais ousadas intervenções
que um governo fez no meio de comunicação. Vargas faz isso em 40, uma intervenção no jornal Estado de São Paulo, intervenção essa que durou 5 anos, tá, até 1945. E, por outro lado, é um regime que vai trabalhar a questão da classe trabalhadora, né? O Vargas ele vai, de uma certa forma, trabalhar fortemente a classe trabalhadora através da consolidação da lei de trabalho, através dos institutos de previdência. Isso é uma discussão sobre o estado de bem-estar social que vai ser uma outra aula uma conversa que a gente vai ter quando a gente for falar de liberalismo político e econômico. Quando eu estiver falando do liberalismo econômico, eu vou falar sobre o estado de bem-estar social. Mas o que eu quero colocar nesse vídeo é isso. Mais uma vez, as características aqui no Brasil, né, desse regime totalitário, que o regime Vargas é um regime totalitário, sim, é essa questão que não vai ter partido, censura, uma polícia política, você vai enaltecer a figura desse líder carismático através de grandes manifestações, você vai ter o fechamento do Congresso, você não tem partidos, você vai ter a censura, você vai ter uma lei de segurança nacional, você vai ter uma repressão muito forte, muitas mortes, muitas prisões. E é um regime que vai perdurar aí até 1945, tá? Então, o regime Vargas foi sim um regime, e aí entre 37 e 45 foi sim um regime totalitário. Um grande abraço para vocês, muito obrigado.